Fala galera do canal, tudo bem? Estamos gravando mais um vídeo. Lembrando que quem não se inscreveu, não se esqueça, só se inscrever clicando aqui embaixo. Ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Seguindo a saga das Copas do Mundo, hoje nós vamos falar sobre a Copa de 1994. Copa que foi conhecida como a Copa do Romário. A Copa de 94 foi a 15ª edição. Aconteceu entre 17 de junho e 17 de julho nos Estados Unidos. É até estranho pensar, nos Estados Unidos não é um país que tem futebol, né, o nosso futebol, soccer, né, como eles conhecem lá, muito popular, mas até hoje é a melhor média de públicos da história da Copa do Mundo, né, uma média bem alta de, de torcedores, né? Então foi um grande sucesso dentro das arquibancadas. O futebol apresentado não foi um grande futebol, só teve média melhor do que a Copa de 90, que também não foi uma Copa muito boa em média de gols e futebol técnico, mas em público foi realmente um grande sucesso, né? 94 foi um ano meio turbulento, principalmente no cenário esportivo, futebol mundial, vamos dizer assim. Em dia 1º de maio, a gente perdeu o grande ídolo Ayrton Senna num acidente em Imola, né, no Grande Prêmio de San Marino, e o povo brasileiro ficou carente de ídolos. Lembrando que a seleção brasileira não conquistava uma Copa do Mundo há 24 anos. Nesse período, a gente teve outros ídolos, né? Emerson Fittipaldi conquistando o bicampeonato mundial de Fórmula 1, depois Nelson Piquet conquistando o tri e o Ayrton Senna conquistando o tricampeonato. Tivemos seleção de vôlei sendo medalha de prata nas Olimpíadas, nós tivemos outros grandes eventos, né? Mas ficou carente, ficou uma lacuna ali aberta e aí toda a esperança foi jogada para uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo, o Brasil chegou meio tumultuado. As eliminatórias não foi um caminho muito fácil para a seleção brasileira. Lembrando que o Chile estava suspenso, né? E nas eliminatórias para a Copa de 90, o Chile fez aquele papelão no Maracanã, quando o Brasil vencia por 1-0. Uma torcedora jogou um rojão no campo e o goleiro Rojas fingiu ter sido atingido pelo rojão. Tiraram ele de campo, ele estava ensanguentado. Depois veio a confirmação que ele estava com uma gilete, uma lâmina de gilete na luva e acabou se cortando de propósito para tumultuar o ambiente. O primeiro jogo lá no Chile tinha sido realmente uma batalha e a FIFA puniu o Chile ficando de fora por 2 Copas do Mundo. Então o Chile estava suspenso. Então a Copa do Mundo aqui na América do Sul foram 9 seleções, foram divididas em 2 grupos. O grupo do Brasil com Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela e Uruguai, né? E a gente teve grandes problemas. Primeira vez que o Brasil perdeu um jogo de eliminatórias, 2-0 para a Bolívia. O Brasil vinha jogando muito mal, foi vaiado, muito vaiado aqui no Morumbi contra o Equador. A seleção, quando joga aqui em São Paulo, realmente é um público que um pouco pesado, bem rígido com a seleção brasileira, né? Principalmente quando a seleção não se apresenta bem. Então a seleção teve grandes problemas, o Parreira sempre foi muito questionado, ele deixava o grande xodó da torcida brasileira Romário de fora, até o último jogo contra o Uruguai. O Brasil precisava vencer a qualquer custo esse jogo para classificar para a Copa do Mundo. O Brasil corria risco pela primeira vez de não participar de uma Copa do Mundo. Nesse cenário, o Parreira acaba convocando, né, Parreira e Zagallo era o auxiliar técnico dele, acaba convocando o Romário, o primeiro jogo do Romário nas eliminatórias, né, fazia quase 11 meses que ele não jogava na seleção, ele tinha jogado um amistoso em 92, no final de 92, contra a Alemanha no Beira-Rio, mas por indisciplina ele não foi convocado mais. Ele fez os 2 gols, Brasil 2-0 no Uruguai, Brasil classifica-se para a Copa do Mundo, mais uma Copa do Mundo. Nessa eliminatória também a gente teve a grande surpresa, né? A Colômbia aplicou uma goleada de 5-0 na Argentina em pleno Monumental de Nunes, um timaço que tinha Valderrama, Rincon, Valência, Asprilla, era um time muito forte, obrigou a Argentina a jogar uma repescagem. A Argentina foi jogar uma repescagem contra a Austrália, acabou se classificando para a Copa do Mundo, mas assim, sofreu bastante para chegar à Copa do Mundo. Outra seleção que estava suspensa para essa Copa do Mundo era a Iugoslávia. A Iugoslávia passava por uma guerra civil, uma guerra muito forte que acabou dividindo
A Iugoslávia separando. Ela não tinha participado nem da Euro 92, né, que perdeu a chance de participar da Euro 92 e não participaria da Copa de 94 também. No grupo A, a Romênia, surpreendente, né, um grupo que tinha o anfitrião, os Estados Unidos, tinha grande força a Colômbia, né, que era a grande favorita, apontada por muita gente como favorita, inclusive pelo Pelé. Pelé, depois do 5-0, falou que o grande favorito da Copa do Mundo era a Colômbia. Chegou na Copa do Mundo, a Colômbia não foi bem, perdeu o jogo para a Romênia, perdeu para a Suíça, empatou com os Estados Unidos, foi eliminada, até teve um gol contra o Escobar, e meses depois ele acabou sendo assassinado na Colômbia. Muita gente diz que tem ligação com esse gol, mas assim, a Colômbia é um país muito complicado, né? É um belo país, mas é um país que vive dividido entre as Farc, as forças revolucionárias lá, e o exército, tudo, e ele teve discussão, narcotráfico, né? Ele teve discussão num bar com alguém ligado ao narcotráfico. Mas todo mundo diz que foi por causa desse jogo aí, desse gol contra, né? Máfia de aposta, tudo. Esse também é outra grande história da Copa, né? A Romênia se classificou em primeiro, a Suíça se classificou em segundo lugar do grupo, né? E os Estados Unidos se classificaram em terceiro. Vamos lembrar que a gente já fez vídeos de outras Copas, 16 seleções, classificavam 2 de cada grupo, 4 grupos com 4 seleções. A partir da Copa de 86, 24 seleções começaram a participar da Copa do Mundo, e elas foram divididas em 6 grupos de 4 times. Os 2 primeiros se classificavam e os 4 melhores terceiros colocados se classificavam. Por isso que os Estados Unidos ele entrou como um dos melhores terceiros colocados. No grupo B, Brasil e Suécia se classificaram. O Brasil estreou contra a Rússia, a primeira Copa do Mundo da Rússia, né? A Rússia ela já tinha participado como União Soviética, mas desde a separação da União Soviética foi a primeira vez que se apresentou numa Copa do Mundo como Rússia, né? O Brasil estreou 2-0 contra a Rússia. No segundo jogo ganhou de 3-0 contra Camarões. E no último jogo contra a Suécia, um jogo onde os dois já estavam classificados, um jogo bem preguiçoso da seleção brasileira, e um empate entre 1-1. No grupo C, a Alemanha e a Espanha se classificaram. No grupo D, nós tivemos um triplo empate entre Nigéria, Bulgária e Argentina. Todas as seleções ficaram com 6 pontos. A diferença é, a Nigéria teve um gol a mais que as outras seleções e a Bulgária venceu a Argentina no confronto direto. Por isso que se classificou Nigéria em primeiro, Bulgária em segundo e a Argentina entrou como um dos melhores terceiros colocados. No grupo E, México, Irlanda e Itália também todos se classificaram com 4 pontos, todos com saldo 0. Né? A México teve 3 gols a favor, o que fez o México foi em primeiro, e a Irlanda bateu a Itália no confronto direto, por isso foi em segundo. A Itália também entrou com os melhores terceiros colocados. E no grupo F, a Holanda se classificou em primeiro lugar, a Arábia Saudita, que também fazia sua primeira Copa, estreia em Copa do Mundo, ficou em segundo, e a Bélgica em terceiro. No jogo Arábia Saudita e Bélgica, o meio-campista Ouairan fez o gol mais bonito da Copa. Ele partiu do seu campo, né? Ele driblou vários jogadores belgas, inclusive o goleiro Prudhomme, um dos maiores goleiros da história do futebol mundial, para fazer um golaço. Esse jogo terminou 2-2, Bélgica e Arábia Saudita, né? Oitavas de final, mais uma vez, né, desde 86 com oitava final. Antigamente era só quartas, né, 6 jogos. Essa era a segunda Copa que fariam 7 jogos. Romênia e Argentina entraram em campo e, de surpresa, a Romênia bateu a Argentina por 3-2. A Romênia tinha um grande time com Hagi, Dumitrescu, Ilie, era um time muito forte. Bateu a Argentina por 3-2. A Suécia também tinha um time muito forte com Thomas Brolin, o Martin Dahlin, Thorn, o goleirão Ravelli, um goleiro bem provocador, tudo. Era uma grande seleção. Bateu a Arábia Saudita por 3-1. A Holanda bateu a Irlanda por 2-0. O Brasil pegou um jogo complicadíssimo contra os anfitriões num 4 de julho. Era feriado nos Estados Unidos, no 4 de julho. O Leonardo acabou desferindo uma cotovelada no uruguaio naturalizado americano Tabby Ramos e acabou sendo expulso. Foi uma cena bem dramática, porque o Tabby Ramos teve uma convulsão no campo, tudo, então assustou um pouquinho. O Leonardo pegou uma suspensão de 6 jogos, né? Ele não jogou quarta, semifinal e mais o primeiro jogo. Na verdade foram 4 jogos. Ele não jogou as quartas de final, nem semi, nem final e nem primeiro jogo da Copa do Mundo de 98. Ele pegou 4 jogos de suspensão por causa disso.
em um calor escaldante. A maioria dos jogos aconteciam no horário do almoço lá, então tinha partidas com calor de 50 graus. Essa não foi diferente. O Brasil com 10 jogadores contra os Estados Unidos. Não era uma seleção americana que era encantadora, mas tinha nomes icônicos do futebol americano, como o goleiro Tony Meola, o zagueiro Alex Lalas, né? O outro zagueiro Marcelo Balboa. Então era um time muito forte e endureceu o jogo com a seleção brasileira. O Brasil conseguiu vencer com um gol de Bebeto, só 1-0 para o Brasil. Outras oitavas de final, México e Bulgária empataram em 1-1 e nos pênaltis a Bulgária acabou se classificando por 3-1. A Alemanha bateu a Bélgica por 3-2. A Itália conseguiu eliminar outro país estreante em Copa do Mundo, a Nigéria, 2-1. A Nigéria tinha uma grande seleção, 2 anos depois acabou sendo campeã olímpica, para ver como era forte o futebol africano, né? E a Espanha bateu a Suíça por 3-0. Nas quartas de final, Suécia e Romênia fizeram um grande jogo. O jogo terminou empatado em 2-2. Nas cobranças de pênaltis, a Suécia bateu a Romênia por 5-4. Outro grande jogo da seleção brasileira, quartas de final, Brasil e Holanda. Depois de um primeiro tempo bem equilibrado, o segundo tempo, logo no começo, o Brasil sai na frente, né, bola lançada para a esquerda, o Bebeto cruza, o Romário faz aquele golaço de bate-pronto, 1-0 para o Brasil. Alguns minutos depois, o Dunga faz um lançamento de 40 metros. O Romário, em posição de impedimento, vem andando no campo de defesa. A defesa holandesa para, o Bebeto parte por trás da defesa. Dribla o goleiro e faz um golaço, 2-0. Aquele gol que ficou marcado com a comemoração embalando o nascimento do filho Matheus, que nasceu durante a Copa do Mundo. E aí veio um apagão geral da defesa brasileira, uma defesa muito sólida, muito forte. A Holanda conseguiu empatar o jogo 2-2 e quando a gente estava se preparando para uma prorrogação cansativa e contra a Holanda, um adversário bem difícil para a seleção brasileira, o Branco cava uma falta. O Branco estava substituindo o Leonardo. Leonardo começou a Copa do Mundo como titular porque o Branco não tinha condições de jogo. Ele fez um tratamento intensivo na Copa para poder jogar e entrou justamente nas quartas de final, ainda sem estar 100%. Ele sentia muita dor na lombar. E ele bateu uma falta, ele batia muito bem falta, forte. O Romário desvia, ele desvia a coluna, a bola passa rente ao Romário e entra no canto do goleiro. 3-2 para a seleção brasileira. O Brasil voltava a uma semifinal de Copa do Mundo, né? Desde 78 que a gente não chegava a uma semifinal de Copa do Mundo. No outra quarta de final, outra grande surpresa, a Bulgária bateu a Alemanha, atual tricampeã do mundo, né, por 2-1, e a Itália bateu a Espanha por 2-1, um jogo polêmico. O italiano Tassotti deu uma cotovelada no Luiz Henrique e o juiz sequer deu falta. E isso ficou bem emblemático na Copa do Mundo tudo. E mesmo assim a Itália acabou se classificando para as semifinais. Nas semifinais, Brasil e Suécia novamente. Jogo difícil para o Brasil. Era um jogo perigoso para a seleção brasileira. Mas o Brasil jogou muito bem. O Brasil controlou todas as ações. A Suécia vinha de um desgastante prorrogação e penalidades, né, nas quartas de final, então isso pesou um pouquinho. Pegou um adversário difícil nas quartas, a Romênia, e se arrastou o jogo. Falei, as partidas no calor, muito difícil. E 0-0 no primeiro tempo, o jogo se encaminhava 0-0. A Suécia teve um jogador expulso. E aí vem o cruzamento de Jorginho. Jorginho cruza a bola passa por toda a defesa sueca. O Romário, com 1,69 m, diante de um baita gigantes, cabeceia para o chão e faz 1-0 para o Brasil, classificando o Brasil para a final da Copa do Mundo. De novo, hein? 24 anos sem chegar a uma final de Copa do Mundo. Na outra semifinal, a Bulgária até tentou segurar a Itália. A Itália teve o Baresi fez uma artroscopia durante a Copa do Mundo e voltou a jogar justamente nesse jogo. O Baggio também não tinha condições de jogo, ele tinha um problema na panturrilha, na coxa, mas conseguiu jogar esse jogo. Ele acabou com o jogo 2-1 para a Itália. Brasil e Itália, 24 anos depois, como em 70 definia quem seria o primeiro tricampeão do mundo, quem ficaria com a taça Jules Rimet em definitivo. Em 1994, Brasil e Itália já eram tricampeões do mundo e ia decidir quem seria o primeiro tetracampeão do mundo.
A Taça Copa do Mundo não fica em definitivo mais com nenhum país, né? Foi decidido isso pela FIFA, mas seria o primeiro tetracampeão do mundo. Na decisão de terceiro lugar, a Suécia goleou a Bulgária por 4-0 e ficou com o terceiro lugar. A final da Copa do Mundo foi no dia 17 de julho, no estádio Rose Bowl, em Los Angeles. Mais de 90 mil pessoas vendo esse jogo. Foi um calor absurdo, né? Foi um bom jogo. O Brasil empatou 0-0. Primeira Copa do Mundo que foi para prorrogação. 0-0 na prorrogação. Primeira Copa do Mundo decidida nos pênaltis. O Brasil até tentou, até teve mais ações que a Itália, teve bola na trave. Romário perdeu um gol que ele não perderia normalmente, acho que o calor e o desgaste físico era enorme. Ele perdeu um gol em cima da linha, coisas que o Romário normalmente não perderia. Então foi um jogo bem tenso para a seleção brasileira. Decisão por pênaltis. Vamos lembrar que em 1986, na decisão por pênaltis das quartas de final contra a França, o Brasil foi eliminado. Até tinha essa dúvida e o Romário até falou isso com jornalistas na época, falou que garoto não batia pênalti, se tivesse pênalti na Copa, quem bateria seriam os veteranos, né? Embora o Márcio Santos tenha aberto a cobrança do Brasil, Márcio Santos teve o melhor aproveitamento de pênaltis durante os treinamentos, ele foi o único jogador que acertou todos os pênaltis, e ele perdeu, né? Ele chutou na trave a primeira cobrança. O segundo cobrança, o Romário. Romário nunca tinha batido pênalti na carreira dele. Ele tinha batido um pênalti na final do Copa Intercontinental com o PSV em 88. PSV nacional foi campeão. Ele bateu, ele fez aquele pênalti. E nessa decisão ele levantou a mão pro Parreira e falou: eu bato um pênalti. Eu falei: você não treinou? Eu falei: mas eu quero bater um pênalti. Eu só não quero bater o último, eu bato um pênalti. Ele foi o segundo jogador que cobrou e fez. Branco fez o dele. E o Dunga fechou as 4 cobranças brasileiras, 3 convertidas, uma na trave. O Baresi bateu a primeira e isolou a bola. Evani e o Evani e Albertini fizeram, Massaro, o Tafarel pegou, e aí veio a cobrança do craque, grande ídolo, Roberto Baggio. O Baresi fez uma artroscopia durante a Copa, como eu já citei, e voltou na semifinal. Então ele não estava 100%, por isso que ele não conseguiu ter um equilíbrio bom para bater o pênalti. Ele não tinha fisicamente condições de jogar aquela final, ainda mais desgastante do jeito que foi, no calor com prorrogação e mais de 120 minutos de jogar. O Baggio também não, ele tinha um problema muscular, jogou no sacrifício praticamente das quartas de final em diante e também não tinha condições de bater aquele pênalti, ainda mais depois de 90 minutos, mais prorrogação, num calor escaldante. Ele bate e isola o pênalti. Brasil tetracampeão do mundo. Depois de 24 anos, o Brasil acabou se sagrando campeão. Depois de todos os problemas que foram da Copa, desde a Copa de 90 até chegar em 94, tivemos queda de treinador, né? Tivemos problemas com jogadores, lesões. Lembrando que essa seleção teve muitos cortes, né? Nas vésperas da Copa do Mundo foi cortado o Ricardo Gomes. Na Copa do Mundo, o Ricardo Rocha se machuca. O Branco não tinha 100% de condições. O Leonardo deu uma cotovelada, perdeu o Leonardo, ficou só com o Branco na lateral esquerda. Então a gente teve alguns problemas, né? Essa Copa foi a primeira Copa do Ronaldo Fenômeno, Ronaldo com 17 anos ainda. Ele não foi um jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo. Ele não entrou em nenhum jogo, mas fez parte do elenco que foi tetracampeão do mundo. Era uma seleção que tinha grandes valores, tudo. Era uma equipe, como diziam, pragmática. O Parreira não era um defensivista, né? Eu não acho o Parreira um grande treinador, mas se tem uma coisa que ele fala, e ele fala bem isso daí, é o seguinte: se a bola está comigo, ela não está com o adversário. Se ela não está com o adversário, eu não corro perigo. Então o Brasil tinha muita posse de bola. Não era tão efetivo, ele não tinha tanta verticalidade, mas era um time que controlava muito o jogo e matou seus adversários a hora certa, né? Todos eles foram caindo pelo caminho, e adversários até fortes como a Holanda e a Suécia, e o jogo difícil que foi contra os Estados Unidos. Então esse tipo de jogo do Brasil talvez não é o mais bonito de todos, das seleções que ganharam brasileiras, não é a mais bonita, certeza, mas também não é
um estilo de jogo tão ruim assim, tanto é que foi campeão do mundo, né? Aquela seleção brasileira jogava com Tafarel, Jorginho, Aldair, Márcio Santos e Branco, Mauro Silva, Dunga, Mazinho, Izinho, Bebeto e Romário. O técnico era o Carlos Alberto Parreira. A Copa do Mundo a gente começou com o Ricardo Rocha, né? O Ricardo Rocha perdeu a posição porque ele sentiu uma lesão e não tinha mais condição de jogar a Copa do Mundo. Como o Brasil já tinha estreado, não podia fazer a substituição. Ricardo Gomes foi cortado antes, por isso que o Ronaldão pode ser convocado. Embora quem tenha assumido a posição do Ricardo Gomes foi o Márcio Santos. O Aldair assume a posição e conserta a defesa brasileira, que teve muitos problemas durante a eliminatória. Márcio Santos e Aldair eram dois grandes zagueiros, né? Como eu falei, o Leonardo não era o titular, o Branco era o titular, só que o Branco tinha uma lesão na lombar e não pôde jogar as primeiras partidas, por isso o Leonardo entrou. O Branco só conseguiu entrar a partir das quartas de final e nem estava 100% para jogar pela Copa. O Raí era o titular absoluto no meio do campo, mas no primeiro e no segundo jogo ele não se apresentou muito bem. A partir do terceiro jogo ele foi substituído pelo Mazinho, que era um lateral de origem e foi adaptado ao meio campo pelo Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras, e ele foi muito bem nessa posição. E a Copa, quando ele entrou, ele deu mais versatilidade ao meio campo e compôs melhor o meio campo do que com o Raí, né? O Zinho também foi um jogador muito criticado, era um grande jogador, um grande meia, e foi muito criticado, diziam que ele era enceradeira, que ele ficava encerando o jogo, mas na verdade ele é um facilitador de jogo. E na frente a gente tinha dois jogadores acima da média, um muito acima da média, que era o Romário, um grande goleador, né? O Romário, inclusive, ganhou o prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo, ele foi bola de ouro. Não foi o artilheiro da Copa, o artilheiro foram Julio Salenko da Rússia e o Hristo Stoichkov da Bulgária, os dois com 6 gols. O Salenko, aliás, ele fez 5 gols num jogo contra Camarões, no 6-1 da Rússia, que foi a maior goleada da Copa. Ele fez 5 gols. Ele jogou só os 3 jogos da fase de grupos, ele fez 6 gols em 3 jogos. 5 só em um jogo, né? Ganhamos a Copa do Mundo, tivemos vários problemas, tivemos várias situações, mas o Brasil era tetracampeão do mundo e começava o respeito novamente pela seleção brasileira, né? É uma grande seleção, como eu falei, teve grandes problemas, não foi a que encantou mais, mas aquele negócio, quando você ganha, quando você é campeão do mundo, você ganha respeito, né? E todo mundo acabou comemorando muito aquela Copa do Mundo, principalmente aqueles que não tinham visto o Brasil ser campeão, como eu. Foi a primeira Copa que eu vi o Brasil ser campeão e é bem marcante isso daí, né? Comprei camisa número 11 do Romário e tudo, era o grande ídolo daquela seleção, daquela geração. E é uma geração que ficou marcada por 90, mas também ficou marcada por 94 pelo título, né? E realmente é o que marca. A gente lembra de 90, da era Dunga, mas lembra muito pelo título de 94, que ficou marcado, tá? Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça, só se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, dê um like nos vídeos, ajude compartilhando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.